Segundo a Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a amenorreia é um sintoma caracterizado pela ausência de menstruação, o que pode ser provocado por diferentes motivos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa, com muito prazer e alegria, o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Abi. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Uma honra ter você com a gente, viu? Obrigado. E obrigada por esse um ano, né? É verdade. Um ano novo, nova fase do nosso verdade. Santa. Passa rápido, Parabéns, não é? né? Por esse ano, você tem tido bastante sucesso. Amém. Doutor, quando eu olhei a palavra, bem que eu falei assim, gente, parece que eu nunca tinha escutado a palavra. Às vezes a gente até já ouve o que pode acontecer, mas eu nunca tinha escutado amenorreia. O Isso. que ela é? A amenorreia, ausência ou não, né? Meno é menstruação e reia seria o fluxo menstrual. Então é a ausência do fluxo menstrual. Então, toda mulher que para de menstruar, seja por um ciclo, 3 ciclos, por exemplo, uma mulher que menstrua todos os meses bonitinho. Se ela fica 3 meses, pelo menos, sem menstruar, a gente vai chamar de amenorreia. Agora, aquelas mulheres que têm um ciclo completamente irregular, então que às vezes tem alguma doença, que menstrua super sem ciclicidade, né? Elas não conseguem determinar quanto tempo, a cada quanto tempo a menstruação vem, essas mulheres a gente considera 6 meses sem menstruar. Nossa, e pode acontecer também com adolescentes, porque a gente sabe que às vezes vem de uma forma precoce, 10, 11 anos, mas tem adolescentes que demoram mais. Existe alguma idade pra gente pensar nisso também? Pode ser uma amenorreia? Existe. E isso é muito bacana, Abi, porque a gente pode dividir a amenorreia em 2 tipos. A primeira delas é primária e a outra é secundária. A primária é quando aquela mulher ou aquela menina nunca menstruou na vida. Então ela chegou ali na puberdade, chegou na adolescência e a menstruação não desceu. Quando que a gente vai considerar anormal? Se aos 14 anos a menina já tem, não tem caracteres secundários, o que seria isso? Não tem mama, não tem pelo, não teve estirão puberal ainda. Se essa menina não apresentou nada aos 14 anos, a gente já tem que investigar. Ou aos 16 anos, quando ela já tem, por exemplo, mama, quando ela já tem pelo, mas ainda não menstruou. É sinal de que o processo está acontecendo, mas mais lentificado. Então, 14 naquelas que não tem nada, ainda de desenvolvimento puberal, e 16 naquelas que têm desenvolvimento puberal, mas ainda não desceu a menstruação. E quais são os sintomas? Por que isso acontece? Aí a gente tem que investigar várias causas, né? Quando a gente fala de amenorreia primária, que é dessas meninas que não menstruaram, a gente tem vários fatores. A gente pode ter uma deficiência na produção de alguns hormônios. A gente pode ter alterações do trajeto, então, por exemplo, meninas que às vezes têm um ímen perfurado. Então, a vagina delas não tem comunicação com a parte externa. Então, às vezes elas menstruam, mas a menstruação fica escondida, ela não é exteriorizada. Então, elas não descobrem que já menstruaram. E aí a gente tem que investigar diversas causas quando não acontece a primeira menstruação. E nesse caso, doutor, quando isso acontece, as pessoas têm dores? Como é que funciona? Porque daí, vamos supor, é como se fosse enchendo um espaço, porque se eu não estou eliminando, vai para algum lugar. Isso, né? É interessante que essas meninas, por exemplo, que têm o ímen perfurado, às vezes elas apresentam bastante cólica. Às vezes elas sentem as mamas doloridas naquele processo pré-menstrual e depois tem uma cólica importante também, que pode ser a caracterização da menstruação. Mas tem menina que não sente nada. Então, dependendo da quantidade menstrual que ela tiver, não vai causar dor. E se é o outro tipo, qual que é o outro tipo? Então, aí tem inclusive síndromes relacionadas a isso. Por exemplo, a síndrome de Turner, que seria uma deficiência. As mulheres têm um cromossomo X e um outro cromossomo X. A síndrome de Turner é quando elas têm somente um cromossomo X. Ela não tem o segundo. E isso é uma causa de falência ovariana precoce em meninas que nunca nem sequer menstruaram. Então elas chegam na adolescência e elas não têm nem a oportunidade de menstruar. A síndrome de Turner pode ser desse tipo, mas ela pode ser mais tardia também. Então ela pode iniciar ciclos menstruais, mas ela entra em falência ovariana também precoce. Então ela vai menopausar ali por volta dos 25, 30 anos. Então cada uma vai ter uma trajetória, mas a gente tem que suspeitar de uma deficiência, de uma anomalia genética também. E a gente pensando, sei lá, as mulheres que têm problema com alimentação, anemia, vamos dizer assim, por exemplo, ou estresse, influencia também? Influencia. Pessoas estressadas, então mulheres muito estressadas, ou que às vezes são bulímicas, que fazem atividade física em excesso, essas mulheres podem ter uma interferência no hipotálamo. Tá? E o hipotálamo ele é importante por produzir hormônios que estimulam a hipófise, que vão produzir outros hormônios a estimularem os ovários. Se a gente tem, em algum momento dessa cascata toda, alguma deficiência de produção hormonal, a gente vai ter também deficiência de menstruação.
Nossa, doutor, que interessante isso, né? É bem interessante, Abi. Mas as amenorreias primárias não são as mais comuns. As mais comuns são as secundárias. As secundárias. Mulheres que já menstruaram e que iniciaram, num segundo momento, uma ausência de menstruação. Elas, de repente, param de menstruar. E às vezes pode achar que tá grávida. É a primeira causa. Né? É a primeira causa de amenorreia. Então, quando a gente fala em amenorreia, a primeira causa que a gente tem que suspeitar é gravidez. Gravidez. É. Porque apesar das mulheres falarem, impossível, eu faço o controle adequado, ou eu faço coito interrompido, eu faço tabelinha. Gente, a primeira causa de amenorreia que a gente deve suspeitar é a gravidez. Bom, a gente tem um depoimento aqui, vamos assistir para a gente continuar nosso bate-papo. É a Luísa Kalimann, é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e trabalha como criadora de conteúdo digital. Ela teve amenorreia em 2015, nossa, e se estendeu até 2019. Vamos ver o depoimento que ela gravou pra gente. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 28 anos e eu descobri que estava com amenorreia hipotalâmica em 2015. Eu tive amenorreia por 5 anos. A minha menstruação parou depois que eu parei de tomar a pílula. Ela não desceu mais. Inicialmente, a minha ginecologista achava que era porque eu tava saindo da pílula, era natural e tudo mais. Eu coloquei o DIU e eu coloquei um DIU de cobre. Em 2016, eu já tava quase um ano sem menstruar. E a gente achava que com o DIU de cobre eu ia voltar a menstruar, só que não aconteceu. E foi quando ela começou a querer investigar um pouquinho mais sobre a minha vida. Ela perguntou como é que era o meu estilo de vida e tudo mais. Na época eu fazia uma dieta de baixíssimo carboidrato e eu malhava, tipo, todos os dias da semana. Eu fazia HIIT, eu fazia treinos bastante intensos, eu perdi peso muito rápido e o meu percentual de gordura ficou mais baixo. Eu não era magérrima, mas eu com certeza tinha bem menos gordura e muito mais massa magra do que eu tenho hoje em dia. Na época, ela tentou conversar comigo, ela tentou explicar que isso poderia ser um problema, né, esse estilo de vida de malhar muito e comer pouco, mas eu não quis ouvir. Eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar e foram 5 anos até eu conseguir recuperar minha menstruação. Durante esses 5 anos, eu fui em diversos ginecologistas, eu tomei hormônio, eu tomei progesterona. A gente fez 2 rodadas de progesterona, foi bem difícil, a minha pele ficou bem machucada por causa disso, bastante espinha, meu humor e tudo mais, e nada fazia minha menstruação descer. Eu tava tentando comer um pouco mais, desapegar um pouco dos exercícios, mas eu realmente não tava realmente fazendo o que era preciso, né? E foi final de 2019 que eu decidi que eu realmente precisava parar. Eu já entendi que pra amenorreia hipotalâmica o que eu precisava fazer era realmente ganhar peso e descansar. Então eu realmente me coloquei nesse lugar mentalmente. Eu comecei a cortar minha atividade física. Eu acho que eu fiquei uns 4 meses sem fazer nada e eu comecei a comer mais, inserir bem mais carboidrato, inserir gorduras boas, enfim, abrir minha mente para alimentação. E depois que eu ganhei um peso, né, que eu precisava ganhar, eu recuperei minha menstruação no final de 2019, dezembro de 2019. Então foram 5 anos. 2020 ela ficou um pouco ainda desregulada, os ciclos um pouco maiores, mas toda vez que eu percebia que eu tava perdendo a menstruação de novo, eu dava aquele up na minha comida, malhava menos. Hoje em dia eu tenho uma rotina de atividade física saudável, de acordo com o meu estilo de vida como uma pessoa normal, então eu não malho como se eu fosse uma atleta. E eu também tenho uma alimentação muito mais saudável, muito mais inclusiva, comendo muito mais sem me restringir. E a minha menstruação voltou, ela está regulada. Gente, doutor, 5 anos, é 5 muita anos. coisa. Sabe? E é muito interessante porque a gente tinha acabado de falar, né? Então, as meninas ou as mulheres que praticam atividade física em excesso, elas podem ter essa amenorreia hipotalâmica. Ela explicou muito direitinho, ela está bem ciente do quadro dela. Porque o que acontece? As endorfinas que são liberadas durante o exercício físico, elas vão lá no hipotálamo e inibem a produção de alguns hormônios. Né? Então, a gente acaba inibindo esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Né? Então, a gente impede que os hormônios façam toda essa cascata para fazer com que o ovário também trabalhe. Então, isso é uma causa. E durante a investigação, essas causas são mais difíceis de serem diagnosticadas, porque a gente passa por um processo, um passo a passo mais extenso, até chegar na amenorreia hipotalâmica, que foi exatamente o que ela teve. É claro que numa pergunta de estilo de vida, numa paciente que é muito magra, que às vezes tem um transtorno alimentar, igual ela falou que começou a ter depois de um tempo. Isso gera o estresse, o aumento de cortisol, que também vai influenciar
nessa amenorreia. Então, tudo isso associado faz com que ela tenha esse quadro de amenorreia. Doutor, então muitas atletas devem ter esse tipo de problema, né? Muitas atletas têm. É muito comum não menstruar enquanto você está nesse ritmo de Olimpíadas que a gente acabou de sair. É muito frequente isso. Doutora, a pergunta que não quer calar. Quando isso acontece, a mulher pode ter problemas para engravidar? Claro, quando a mulher não está menstruando, ela não está ovulando também. Então, a ausência de menstruação, a não ser que seja uma obstrução, igual o ímã perfurado, que a gente falou lá nas primárias, ela pode estar ovulando, mas não está esterilizando o sangue. Né? Mas na prática, o que a gente observa é que mulheres que geralmente não menstruam também não ovulam. E aí, na maior quais parte são dos os casos. tratamentos, doutor? Vamos lá, Abi. Vou tentar explicar o passo a passo para o pessoal de casa para entender como é que a gente faz. Eu vou explicar mais da amenorreia secundária, que eu acho que é mais frequente e mais comum. Tá? A amenorreia secundária, como eu já disse, é aquela mulher que já menstruou na vida, que já teve ciclos normais e que de repente parou de menstruar aí, por pelo menos 3 a 6 meses. Tá? Então, nesses casos, a primeira coisa que a gente pergunta é: tem gravidez? Está grávida? Se não estiver grávida, a gente passa por uma próxima investigação, que seria da hiperprolactinemia, que é um hormônio, e do hipotiroidismo. Então tem mulher que sempre esquece de falar que tem hipotiroidismo ou que pode estar eventualmente descompensado, então isso faz parte da nossa investigação também. Isso porque o hipotiroidismo, ele faz elevar um hormônio que chama TSH, que é o que estimula a tireoide. Esse hormônio também chega lá no hipotálamo e inibe da mesma forma. Então a gente também, compensando às vezes o hipotiroidismo e tratando o hipotiroidismo, a gente já resolve o ciclo dessa mulher. Agora, se essa mulher tá tudo normal, não tem gravidez, não tem hipotiroidismo e não tem alteração da prolactina, a gente faz um novo teste, que parece que ela fez. É a Ana Luísa, não é? Isso. Que a Ana Luísa parece que fez, que é o teste da progesterona. Então a gente considera que essa mulher tem estrogênio no corpo e ela só não está menstruando. E se ela não está menstruando, a suspeita é de que ela não esteja ovulando. Porque depois que a mulher ovula, ela libera progesterona. E se ela não ovulou, ela não tem progesterona. Então o que a gente faz é exatamente isso: dar progesterona para essa mulher, para ver se essa progesterona faz com que ela menstrue na sequência. E mudando os hábitos, né? E mudando no os caso da hábitos. Luísa ali, que ela mudou tudo. É porque ali a causa era outra, Abi. Era uma causa bem mais... parece até mais simples de resolver, mas você vê como demorou 5 muito. anos para ela resolver isso, porque ela teve que se conscientizar de que dependia também de uma mudança dela. Nossa, a gente tem perguntinhas. Vamos lá. Vamos lá. Para o nosso WhatsApp. Da Cecília de São Caetano do Sul. Minha menstruação vem muito pouco, quase nada, e tenho muita dor de cabeça antes, durante e depois da menstruação. O que poderia ser? Um beijo, Cecília. E aí, doutor? Olha, Cecília, isso não tem relação com a amenorreia, é o fato de vir pouco. Tem mulheres que realmente têm um fluxo muito pequeno durante o período menstrual, principalmente aquelas que fazem uso de pílula. A pílula diminui bastante o fluxo, Abi. Eu não me preocuparia. A cefaleia, a dor de cabeça, em geral está relacionada ao período pré-menstrual ali, tensional, mas aí vale discutir com o seu ginecologista se tem algum tratamento diferente para fazer para você. E ou hábitos também, né? Para mudar. Hábitos também, sem que a gente dúvida. tem isso, né? Mais uma perguntinha aqui. Da Márcia de São Bernardo do Campo, São Paulo. Minha filha de 11 anos está com hemangioma na vulva. Ela apresentou esse inchaço 2 dias antes de menstruar. Qual pode ser a causa, doutor? Ela ainda está em tratamento. Um beijo para você, Márcia. E aí, doutor? Ô, Márcia, a gente primeiro tem que ter certeza de que o diagnóstico é hemangioma. Hemangioma é quando tem uma malformação vascular. Então, é como se existissem vários vasos sanguíneos ali que ficam bem vermelhinhos. Sabe? Isso é o hemangioma. Mas o fato de estar no pré-menstrual, no período menstrual, todo o órgão ali está bem infiltrado, bem vascularizado, a mulher está mais sensível. Então, não dá para saber exatamente se é do hemangioma. Uma outra causa que é rara da gente ver, mas seria endometrioma nesses locais. Tá? Então, às vezes tem endometrioma nesse local da vagina e às vezes esse endometrioma cresce justamente porque coincide com o período menstrual. Então, tô só levantando hipóteses aqui, não examinei sua filha, tá? Mas vale a pena pensar nesse diagnóstico. E 11 anos, né? Tão novinha. E 11 anos. Nossa, doutor. E uma coisa que é interessante falar pro pessoal de casa, Abi, é que com 11 anos a menstruação tende a ser bem irregular. Então pode ser que a menina menstrue agora, daí 5, 6 meses só que vai menstruar de novo. Então, até que o eixo esteja maduro, pode demorar um tempo e essa irregularidade, essa ausência de menstruação nesse período é normal. Legal. Doutor, sabe um outro assunto que a gente podia falar já? Já estou fazendo uma outra pauta pra gente. A menopausa precoce. As mulheres têm falado tanto sobre isso, acho que também pela vida e, né, pela idade, a dúvida. Acho que seria legal a gente falar mais sobre isso também. Vamos falar, Abi. E é interessante porque a menopausa precoce
precoce é uma das causas de amenorreia isso secundária. que eu fiquei pensando. Então, uma mulher de 30 anos, por exemplo, que de repente parou de menstruar, a gente não conseguiu chegar nesse ponto ainda. Mas uma mulher que parou de menstruar numa idade precoce, ali antes do período que a gente consideraria a menopausa, a gente tem que considerar a menopausa precoce, a falência ovariana precoce. Hein, doutor? Então, é uma das causas de amenorreia também. Tem que ter algum desses casos da amenorreia, chega a fazer uma cirurgia, por exemplo, ou não? Chega. Tem algumas, por exemplo, o ímã perfurado é uma, mas existe... na secundária existe uma causa também que é cirúrgica. Existe uma síndrome que se chama síndrome de Asherman. O que é isso? Se a mulher foi submetida a sucessivas, por exemplo, curetagens ou cirurgias dentro do útero, isso pode formar cicatrizes dentro do útero. E essas cicatrizes, ao longo do tempo, podem impedir que o sangue saia, mas também podem destruir o endométrio, que é essa camada que sangra todos os meses. Então, nesses casos, existe uma indicação cirúrgica da gente entrar por histeroscopia, que é uma câmera, e destruir, desfazer essas aderências que existem dentro do útero. Então, existem casos cirúrgicos, sim. Muito bom. Doutor, muito interessante esse assunto, Mas é viu? um tema bem amplo, assim, pra gente investigar, a gente tem que seguir um passo a passo mesmo, senão a gente se perde também. Então, existe um passo a passo que a gente vai seguindo e investigando, pensando nas possibilidades, comparando a idade de cada paciente, obviamente. E com vários exames. Com vários exames. Na verdade, não é tanto não. A gente faz mais teste do que exames. Do que exame. Porque os testes, eles são bastante importantes. Então, a gente faz teste da progesterona, faz teste do estrogênio com a progesterona. Então, a gente tem um arsenal terapêutico também para investigar. O que a gente não pode é fazer simplesmente dar a pílula para essa paciente e esquecer que ela teve amenorreia. A gente tem que investigar a causa. Muito bom. Doutor, seja bem-vindo sempre à nossa casa, viu? Obrigado. Até a próxima. Obrigada mais uma vez por esse ano com a gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Com a gente também, viu? Obrigado. Grande prazer. Um beijo no seu coração. Beijo a todos de Aproveita, casa. minha gente. Curtiu as suas férias? Você descansou um pouquinho, né? 7 dias. Não foi muito, né? Mas suficiente. ajudou, né? Ajudou um pouquinho. Sempre ajuda, né? Mas na hora que você está descansando, você tem que ir embora. É bem assim mesmo. Mas é bom parar, né? É bom. A pausa é bom, é necessária para todo necessária. mundo. Beijo, doutor. Obrigado. Aproveita, minha gente, segue o doutor na internet, @doutor Fabiano Serra, tudo junto. Também tem o site doutorfabianoserra.com.br e o YouTube, Doutor Fabiano Serra. Lá ele dá várias dicas para você aí de casa, viu? Aproveita, faz bastante pergunta para ele. Bom ouvi-lo, não é? E se cuida, mulherada, se cuida, não é não?